Eu vou trazer para vocês o que foi o começo desse trabalho, dessa ideia de Neuro Yoga, porque algumas questões gerais eu comecei a ver em vários artigos que falavam sobre benefícios da prática. Eu comecei a perceber que tinham vários tópicos muito similares, mas não tinha uma explicação sobre o que era aquilo de maneira prática no corpo. Então, a gente falava sobre os benefícios da prática de yoga, na promoção de mais plasticidade cerebral, mas tinha um pouquinho que falava disso, entendeu? Não tinha muita coisa. Ah, tinha alguns estudos que levantavam algumas ideias sobre a diminuição de cognição, dos problemas de cognição e dos problemas de mobilidade, mas não aprofundavam nisso. Então, eu comecei a pesquisar muito diversos estudos e fiz esse compilado do que é hoje esse aprimoramento que a prática de yoga traz para o sistema nervoso. E a gente conseguiu mapear em 5 pontos principais. Então eu vou trazer isso, esse é o artigo inicial. Então vou trazer esses 5 pontos agora e a gente vai poder entrar com mais calma em todo o que é Neuro Yoga e prática no sistema nervoso dentro da apresentação. Mas para vocês saberem, então tudo começou com o perceber de 5 pontos principais, primordiais, dentro dessa ideia do yoga para o sistema nervoso. Ponto número 1, que é o que grande parte de vocês já sabe, é a plasticidade cerebral. Então, a prática de yoga, de maneira regular, ela é associada a essa promoção da plasticidade cerebral. Então, ela permite que o nosso cérebro forme novas conexões. Então, o que isso quer dizer? É aquilo. Você quebrou a rigidez no seu tornozelo, houve uma reconexão do cérebro, do sistema nervoso, de todo esse sistema interligado com o tornozelo, você tem esse aumento geral de conexão. Esse aumento de conexão, esse novo padrão de atividade mental, e isso a gente chama de plasticidade cerebral. Então isso era algo que que é meio é uma consequência, né? A gente tem como chegar nessa conclusão a partir de observar na prática o que acontece. Então, a pessoa tem pouca mobilidade, ela ganha mobilidade. Essa mobilidade é o membro específico se mexendo, mas é também o padrão nervoso, o cérebro conectado com essa área. Então, tem esse pensamento. O segundo ponto foi a redução da rigidez cognitiva. Então, ah, nós, enquanto praticantes de yoga, enquanto professores de yoga, temos uma melhor resposta ao estresse e uma maior facilidade de gestão de estresse. Sim. E o que isso é dentro do cérebro de maneira prática? Isso é essa redução da rigidez cognitiva. Então, o yoga, ele reduz a nossa tendência a pensar de maneira inflexível. Olha que loucura, né? Tipo, uma coisa que você não faria essa coisa. A gente não, pelo menos eu entendo isso do ponto de vista, sou um yogi, mas do ponto de vista prático, é legal ver. Não é, esses estudos não são com base, gente, em pensamentos. Eles são com base na prática física, grande parte deles são práticas em hospital, então é uma estrutura muito fechada. E a gente tem essa redução da rigidez cognitiva. Então, grande parte dos estudos nessa parte, eles falam muito sobre técnicas de meditação. E as técnicas de meditação que eles trazem são grande parte das dinâmicas que a gente emprega no método. Então, percepção de corpo, percepção de sensação, percepção de fluxo de ar. Então, muito legal esse ponto 2 que é a redução da rigidez cognitiva. Aí a gente entra no ponto 3 que é a modulação do sistema nervoso autônomo. Então, é essa capacidade de regular a nossa resposta frente ao estresse e que parte do nosso sistema nervoso a gente vai estar ativando quando a gente tiver esse primeiro estressor aí aparecendo. Aqui, o que que a gente tem? A gente tem aquela descrição dos nossos alunos dos momentos de estresse no trabalho. Poxa, tive o estresse, aconteceu. Da mesma maneira que sempre acontece. Dessa vez eu não tive um ataque cardíaco. Não deu aquela palpitação no coração. Então é uma coisa tão simples, mas que, enquanto professores, nós temos que ser capazes de demonstrar e de explicar. Por quê? O que está acontecendo?
Por que é que um mesmo estressor que a vida inteira me leva para um estado simpático, para um estado de reação, dessa vez não me levou? Porque é aquilo que a gente viu na última aula minha com vocês. A nossa forma de resposta ao estresse, ela é sempre, primeiro, parasimpática. Então, primeiro, o teu corpo ele só quer reagir? Não, ele quer responder. Então, a primeira forma de resposta, ela é sempre parasimpática. Quando o parasimpático não funciona, a gente entra numa resposta simpática e depois volta para o simpático, caso a resposta simpática não tenha surtido efeito. Então, é aquilo que a gente já viu na aula passada e que volta aqui. Então, modulação do sistema nervoso autônomo, essa capacidade de se autorregular com o estresse e esse equilíbrio simpato-vagal. Então, esse equilíbrio entre sistema simpático, esse acionar do parasimpático a partir do movimento, a partir do acionamento do nervo vagal. Então, é uma, é uma forma muito clara na qual o yoga também entra nesse lugar do sistema nervoso. Quarto ponto é a mudança na conectividade cerebral. Então, um ponto muito simples até, que é o quê? A gente, enquanto professor, enquanto praticante de yoga, a gente tem mais áreas do cérebro associadas à atenção e o controle emocional e o processamento sensorial. Então, simples assim. Tem áreas do nosso cérebro que tendem a ter um uso muito mais frequente e acabam tendo essa. A gente tem já esse dado hoje de que realmente tem áreas do nosso cérebro que crescem. A amígdala, responsável pela gestão das emoções, é uma delas. Então, a nossa capacidade de gestão emocional se torna muito mais eficaz. E aí, o último ponto, que é o aumento da atividade cerebral em áreas específicas voltadas a algumas das coisas que a gente traz. Então, dentro de sala, a gente tem um aumento de atividade cerebral em áreas relacionadas à autorreflexão, consciência corporal e processamento emocional. Então, ainda próximo dessa mudança na cognitividade cerebral, a gente tem esse aumento de atividade nessas áreas específicas. Então, o que que acontece? Acontece que quem tem uma prática de yoga consistente e recorrente tende a ter uma maior resposta do cérebro como um todo. Então não é. O que é legal disso tudo, né? Qual que é a moral da história disso tudo? É que a prática de yoga, ela cada vez mais, pelo menos essa é a nossa visão enquanto método Kaiut, ela se torna essa ferramenta capaz de entregar um estado interno de corpo, de mente, físico como um todo, melhor. Simples assim. É como se a gente estivesse empregando essa série de ferramentas e práticas, e realmente nós temos e devemos buscar uma melhora de cognição constante, uma melhora de movimento constante, uma melhora desse todo constante. Esse é o básico do fazer yoga. E cada vez mais a gente tem a ciência comprovando isso. Cada vez mais a gente tem a ciência trazendo de maneira clara o como chegar nesses pontos e nesses aspectos. Então, o que que me foi mais chocante, assim, até desses artigos todos? Era o fato das práticas de yoga serem basicamente as mesmas. Eram práticas de yoga terapêuticas, práticas de yoga empregadas em ambiente hospitalares, práticas de yoga com praticantes com diversas restrições de mobilidade. Então, o mais legal é que esses artigos mais recentes, eles já estão dentro de uma realidade muito mais similar à nossa. Então isso que é legal. A gente não tá falando de gente de roupinha de yoga fazendo hot yoga, entendeu? A gente está falando de ambientes nos quais nós temos o nosso aluno. Então isso é o mais legal, gente, é ver que já tem esse parâmetro com a nossa realidade. Aí em cima disso, nós tendo esse conteúdo, nós tendo essa informação, o que que é importante que seja feito? Importante que seja feito é que o aluno entenda. Que a gente seja capaz de passar isso para o aluno de maneira prática, de maneira a esse aluno começar a perceber a prática não só como essa ferramenta de
regulação do estresse, mas como essa ferramenta de aprimoramento geral. É corpo, é cérebro, é estrutura, é o todo. E em cima disso, a gente é professor, né? Trazer para a ideia do prática de yoga diária. Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós enquanto professores. Todos temos alunos aqui com uma, duas vezes na semana. Não é suficiente. Simples assim. Então, o que está sendo visto também é isso. Uma prática consistente, ela não é uma prática de duas vezes na semana, é todo dia. E ela não pode ser vista como uma prática só do que você gosta, ou de pernas para cima, ou daquelas coisinhas boas, mas é prática mesmo, sabe? Então, quanto mais a gente conseguir trazer o aluno para dentro do que a gente está vendo de mais resultado, e o resultado de grande parte dessas pesquisas, das que têm mais resultado, é isso. É prática consistente diária. Período de 6 semanas, 8 semanas, 16 semanas, algumas. E aí tem alguns desses números fantásticos que a gente está vendo. Um dos números que eu trouxe no Summit, que eu adoro, é o lugar onde nós temos hoje os praticantes de yoga que praticam consistentemente por 2 anos tendo 50% menos chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tipo, são uns dados muito malucos, mas na prática, o que eles representam é uma mudança de uma dinâmica de vida assim para centenas de pessoas, gente. E é uma prática tão simples, é uma prática adaptativa, é uma prática super fácil. É o que a gente está vendo. Ela tem um pouquinho de dor aqui e ali, né? Mas ela é simples. A ideia e a abordagem é sempre a mesma. Então, eu queria abrir a aula de hoje trazendo um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque esses foram os 5 pontos primordiais, principais aí, que a gente começou a estudar, que a gente começou a ver, que a gente começou a entender enquanto yoga dentro do sistema nervoso e como que isso se desdobrava, tanto na prática quanto para dentro do cérebro. E aí, chegamos nessa apresentação aqui de hoje que vocês vão ver.